Bom, pessoal, então, na aula de farmacologia de hoje, a gente vai falar sobre os fármacos utilizados na diabetes, por controle da glicemia. Tá? Antes de começar, já deixo eu dar um recado aqui, se você está vendo essa aula. Eu falo mais sobre diabetes em si na aula de interpretação de exames. Tá? Então, se você fizer as duas disciplinas, assiste primeira de interpretação, apesar do horário ser alterado, assiste primeira de interpretação e depois essa daqui. Tá? Caso você esteja assistindo, caso você só faça farmaco, assiste o comecinho da de interpretação, vocês vão ver até onde eu descrevo a diabetes, enfim, e depois volta para cá. Tá? Porque aqui eu vou falar rapidinho da grande diferença da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, tá? E depois a gente já vai para alguns mecanismos farmacológicos, não do fármaco em si, mas alguns mecanismos fisiológicos que a gente precisa entender para os fármacos. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre insulina e os hipoglicemiantes ou anti-hiperglicemiantes, que vão ser fármacos que vão, de alguma maneira, diminuir a glicemia. Tá? Então, esses fármacos vão ser utilizados para o tratamento das diabetes, tanto a tipo 1, né, que tem característica juvenil, ou seja, ela acontece quando o indivíduo é jovem, começa rápido, geralmente não obesos, são indivíduos com peso normal até baixo, é uma doença autoimune, onde eu tenho a destruição das células beta-pancreáticas. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Diabetes tipo 1, o indivíduo praticamente não produz insulina. Ele é praticamente zerado de insulina, ele não tem insulina. Então, o tratamento, já vou adiantar, vai ser insulina. Tá? Para o diabético tipo 1, o tratamento é insulina. Ponto. Já diabético tipo 2, ele já vai acabar sendo desenvolvido geralmente em indivíduos mais adultos. Ele está mais relacionado com alguém que tem sobrepeso, obesidade. E nesse caso aqui, o indivíduo ainda tem célula beta. Tá? Então, no começo da doença, ela começa com uma resistência à insulina, onde o tecido periférico, principalmente o tecido muscular, ele diminui a eficiência da resposta à insulina, a insulina vai estimular lá e não vai conseguir. Tá? E depois, ao passar dos anos, vai também diminuindo a capacidade da célula beta, desculpa, passou o slide aqui, de secretar insulina. Tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem aqui, enfim, atentos a esse começo é que diabetes tipo 1 não tem insulina, não tem célula beta. Tá? Diabetes tipo 2, o indivíduo tem célula beta ainda, ao longo dos anos ele pode ir perdendo essas células beta, mas, enfim, no início de uma diabetes tipo 2, ele tem praticamente todas as células beta funcionando de uma maneira ok. Tá? E o tratamento para o tipo 2 vai estar mais relacionado com dieta, exercício físico e os fármacos hipoglicemiantes ou anti-hiperglicemiantes. Tá? Bom, então vamos lá. Para a gente começar aqui a aula, a gente precisa entender como que o nosso pâncreas secreta insulina, tá? O que faz ele secretar insulina e como que isso funciona, o perfil disso que funciona ao longo do tempo em diabéticos, indivíduos normais, tá? No tipo 1 e no tipo 2. A insulina ela vai ser secretada lá pelas células beta-pancreáticas por conta de uma interação que a gente vai ter entre ATP, adenosina trifosfato, e esse canal aqui, que chama KTP, que o nome completo dele, se eu falar, seria canais de potássio dependente de ATP. Tá? Como que funciona isso? Vou passar a ter um esquema aqui. Vou ser bem sincero, dessa vez eu estava preguiçoso para fazer as animações, eu peguei esse esquema aqui, que é uma aula antigaça minha. Tá? Enfim, mas vai ser isso, dá para entender. Final de semestre, né, pessoal? Como que funciona? Então, aqui eu estou representando uma célula beta pancreática. A gente sabe já de uma maneira direta, vocês viram em outras disciplinas, que se aumenta a glicemia, eu vou secretar insulina. Né? A insulina aí tem uma proporção direta com o nível de glicemia. Quanto mais glicemia, mais insulina, enfim, para regular isso. Como que funciona? Se eu tenho muita glicose, vai entrar muita glicose na célula beta, vai acontecer muita glicólise, lembra? Glicólise, a primeira fase lá da respiração celular aeróbia, tem muita glicólise. Isso daqui faz com que eu produza muito ATP. Tá? Ponto, vamos parar aqui. Ó. Tem muita glicose, entra muita glicose na célula beta, para o GLUT2, vai produzir bastante ATP. Fechou. A célula beta, ela tem esse canal de membrana aqui, o KTP, tá? Que ele está sempre aberto, tá? Ele é um canal aí que está sempre aberto e o potássio está sempre saindo da célula. Esse canal está sempre tirando aqui potássio de dentro da célula. Tá?
enfim, ele mantém estável o potencial de membrana da célula beta pancreática. O que vai acontecer? Quando a gente aumenta a concentração de ATP, o ATP vai lá e pum, fala para esse canal, fecha. Tá? Como eu falei, KTP é um canal de potássio dependente de ATP, regulado por ATP. Então, quando eu aumento o ATP aqui, esse canal fecha. Tá? Quando esse canal fecha, a gente vai ter uma despolarização da célula beta pancreática. A célula beta despolariza, tipo neurônio, músculo, enfim. Só que isso não vai disparar contração, ela não contrai, não vai disparar, enfim, potencial de ação, ela também não tem potencial de ação. O que isso causa para a célula beta pancreática? Esse início de despolarização. Tá? Em alguns casos ela não vai ser totalmente despolarizada, mas ela vai ter uma tendência a despolarizar. Tá? O que isso vai acarretar? Vai abrir alguns canais de cálcio. Tá? Então, ó, tem muita glicose, entra muita glicose na célula, produzir muito ATP, o ATP fala para esse KTP, fecha, tá? Isso na célula beta pancreática. Lembrando, célula beta pancreática, lugar específico. Fecha. Fechou, a membrana vai tender a despolarizar e abre canal de cálcio. O que acontece com esse canal de cálcio? Quando abre o canal de cálcio, começa um influxo enorme de cálcio. E daí eu vou aumentar o cálcio intracelular. Tá? Então, a gente vai ter um aumento do cálcio intracelular. Esse aumento do cálcio intracelular vai favorecer duas coisas. Aqui está representada uma. Tá? Então, vai favorecer a secreção de insulina. Tá? A insulina ela fica em vesículas, lá nas células beta-pancreáticas. Quando aumenta a cálcio intracelular, pum, sai vesícula. Essas vesículas vão lá para a membrana e a gente vai ter secreção de insulina. E uma outra coisa que o cálcio faz que não está representado aqui, porque é uma via bem complexa, bem enorme, ele vai acabar estimulando síntese de insulina também. Tá? Indiretamente, vai ser por outros fatores de transcrição, enfim, mas ele acaba estimulando síntese de insulina. Então, o que eu quero dizer? Com esse aumento de ATP, esse bloqueio aqui do KTP pelo ATP, né? O ATP vai lá e fala fecha, e essa entrada de cálcio faz com que eu tenha secreção e produção de insulina. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse cara aqui é super importante para secreção e produção de insulina nas células beta. Beleza. Aqui a gente viu a parte molecular de como acontece aí secreção, produção de insulina. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico de como que é a liberação, essa secreção de insulina, as concentrações de insulina no sangue de acordo com o tempo. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico de concentração de insulina, tá, por tempo. Deu um estímulo aqui, ó, no tempo zero. Quando eu dei esse estímulo para a secreção, sei lá, dei glicose para o indivíduo, a gente vai ter uma secreção rápida de insulina, que a gente fala, esse pico de insulina. Tá? Esse pico de insulina aqui, ele está relacionado com aquela insulina que já estava armazenada aqui, ó. A insulina que já estava armazenada, tá? Que foi o cálcio que fez essa secreção aqui direta. Beleza, daí você secreta lá praticamente toda a insulina sua que estava estocada. Tá? A gente vai ter enfim, aqui no perfil da curva, secreta a insulina pra caramba, daí ela começa a cair, depois a gente tem uma segunda fase. Tá? Essa primeira fase aqui a gente chama de pico insulínico ou liberação rápida, e essa segunda fase aqui é a liberação lenta. Tá? Essa segunda fase aqui, ela é liberada por conta de quem? Por conta da insulina que começou a ser produzida quando eu aumentei a glicemia. Lembra, eu aumentei a glicemia, ela aumenta a ATP, pum, bloqueia esse canal, começa a entrar cálcio, o cálcio fala, ó, insulina que está vesiculada, seja secretada. Tá? E ele também fala, começa a produzir mais insulina. Então vai começar a produzir mais insulina, vesicular mais insulina. Depois de um certo tempo, a gente vai começar a liberar essa insulina também. Tá? Então, ó, fase 1 está relacionado com a insulina que está estocada e a fase 2 com a insulina que vai ser aí produzida nesse primeiro estímulo que a célula beta ganha da glicose. Tá? No próximo gráfico, a gente vai ter esse padrão de liberação de insulina, vai ter o normal é esse daqui que está em vermelho, vocês estão vendo, e vão ter os padrões de liberação de insulina para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tá? A diabetes tipo 1 é relativamente óbvio, o cara não tem insulina, vai ser aqui embaixo, né? Vai ser uma linha aqui embaixo. Tá? Vamos ver como é o diabetes tipo 2. Vou passar aqui. O que acontece?
O normal está em preto. Ó. Pum, primeira fase, liberação rápida, o pico insulínico. Desceu, fase 2, tá? Ou fase lenta. Diabetes tipo 1, essa linha aqui, azul claro. Tá? Enfim, geralmente no diabético tipo 1, você tem uma distribuição de 90% a 100%, vai depender muito do diabético. Tá? Então, você pode ter um pouquinho de insulina no diabético tipo 1, mas é nada, é irrisório, a gente desconsidera. Tá? Então, aqui representou um pouquinho de insulina, mas geralmente não tem nada. Tá? Diabético tipo 2, o que acontece com o diabético tipo 2? E aqui eu já diria, esse gráfico ele representa um diabético tipo 2 já tardio, ele não é o início de uma diabetes tipo 2. Tá? Reparem, o que o diabético tipo 2 tardio vai perder aqui? Ele acaba perdendo essa liberação rápida. Tá? Ele não vai ter essa liberação rápida. Ele não consegue deixar aquela insulina estocada lá. Tá? E como que funciona isso? Tá? Por que ele não consegue fazer isso, primeiro? Diabetes tipo 2 está relacionado com uma resistência à insulina, então o seu organismo ele começa a compensar isso de uma maneira fisiológica, primeiramente, aumentando a secreção de insulina. Tá? Então ele começa a estimular muito essa fase, ele começa a superestimular a célula beta para produzir muita insulina, enfim, e a célula beta ela vai perdendo a potência ao longo do tempo. Tá? Então, o que acontece? Se eu colocasse aqui um gráfico de uma diabetes 2 no início, ela estaria muito parecida com o normal. Tá? O pico estaria um pouco mais baixo aqui só. Tá? Quando vai passando o tempo, esse pico aqui de liberação vai baixando, 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 até praticamente zerar. Tá? Então, para um indivíduo saudável, quando ele começa a desenvolver tipo 2, o que vai acontecendo é a queda dessa primeira fase, dessa liberação rápida de insulina. O indivíduo ele acaba não conseguindo estocar tanta insulina, porque ele precisou lá no início da doença liberar tudo de insulina que ele tinha. Tá? Fazer uma liberação bem maior aí do que a fisiológica, do que a normal, porque a resposta à insulina já, enfim, estava sendo deteriorada nos tecidos periféricos. Só lembrando uma coisa, né? Diabetes tipo 2 tem relação com uma superestimulação insulínica nos tecidos periféricos, principalmente no muscular. Tá? Então, o cara liberou tanta insulina durante a vida que o tecido muscular falou, para com essa merda aí, não quero mais. Tá? E ele começa a parar de responder a insulina como ele deveria. Para tentar compensar isso, seu organismo secreta mais insulina. Enfim, no começo você até consegue compensar. Tá? Por isso que a diabetes tipo 2 demora para vir sintoma, porque no começo da diabetes tipo 2, seu corpo consegue compensar isso secretando mais insulina. Só que daí você vai piorando, né? Uma bola de neve. Mas, enfim, a grande diferença aqui é que o diabético tipo 2 ele não tem o diabético tipo 2 tardio. Tá? Ele perde essa liberação rápida aqui de insulina. Ele libera menos insulina do que ele deveria. Tá? Bom, beleza. Então, a gente falou isso. Isso daqui vai ser importante para a gente entender alguns fármacos, entender como eles funcionam, tá? Entender até as terapias insulínicas. E agora a gente vai começar a falar do tratamento da diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Tá? Tratamento de diabetes mellitus tipo 1 é aquela lá que o indivíduo praticamente não tem insulina. Só tem um tipo de tratamento, que é a insulinoterapia. Você tem que dar insulina para o indivíduo. Tá? É a única forma de você manter aquele indivíduo vivo. É dando insulina. Se você para de dar insulina, em semanas ele vem a óbito. Tá? Claro, depende de caso para caso, mas geralmente em semanas. Aí um mês ele vem a óbito. Tá? Mas ainda chutando alto. Bom, mas é insulina. Acabou. Então, diabetes tipo 1, tratamento insulina. Ponto. A gente vai falar aqui porque os outros medicamentos não funcionam no diabetes tipo 1. Tá? Diabetes tipo 2. Tratamento. Pode ser com insulina, mas só será com insulina em casos extremos. Tá? Diabético tipo 2 só é tratado com insulina quando a diabetes está bem avançada, enfim, é caso extremo, não é normal, não é uma coisa assim, tenho diabetes tipo 2, tome insulina, não é isso. Tá? A insulina é em último caso, numa diabetes tipo 2 que já está avançada. Tá? Se ela não está avançada, a gente vai usar fármacos aqui, hipoglicemiantes ou antihiperglicemiantes, que a gente vai falar aqui desses fármacos que estão descritos aqui. Nem vou falar o nome ainda, né? Mas a gente vai falar desses fármacos aqui. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando primeiro da insulina, tá? Terapêutica insulina, como ela funciona. Ela vai ser utilizada na diabetes tipo 1 de forma crônica, tá? Então, crônica, o cara vai precisar usar insulina todo dia, toda hora, enfim, vai depender aqui da terapêutica, a gente vai ver algumas,
Tá? E na diabetes tipo 2 pode ser utilizado em casos, de novo, naquela situação lá onde a doença já está bem avançada, tá? Pode ser utilizado de forma crônica na diabetes tipo 2 quando está bem avançada, ou em alguns casos de tolerância específica, tá? Enfim, gravidez às vezes se utiliza, algumas situações de infarto do miocárdio para compensar o potássio se utiliza insulina, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas pensando no controle glicêmico da diabetes, crônico vai ser tipo 1 ou tipo 2 avançadíssimo, e em alguns momentos a tipo 2 também pode ter o uso de agudo. Tá? Mas a gente não vai focar nisso, a gente vai focar nesse crônico do tipo 1. Tá? É o mais importante, é o mais utilizado. Insulina, ela vai ser uma via aí endovascular, tá? Pode ser via injetável, né? Então ela pode ser subcutânea, vascular, intramuscular, geralmente é subcutânea, tá? A gente tem diferentes origens da insulina, ela pode ser de origem suína, bovina ou humana, tá? E o grande problema da insulina, a gente vai falar daqui a pouco, é a flutuação do nível de glicose. Vamos lá. Por quê? Quando a gente pensa na insulina, a gente tem 3 grandes classes de insulina. Tá? E daí, dentro das classes, a gente tem outras subclasses. Tá? Mas a gente tem uma insulina de ação curta. O que é uma insulina de ação curta? Ela dá um pico de insulina rápido. O cara injetou, pum, insulina pra caramba aparece no sangue. Ação intermediária. Ela vai demorar aí, ela vai ter um início um pouquinho mais tardio e vai ficar um pouco mais tempo. Tá? Se vocês verem aqui a duração, ó, a curta mais famosa é essa daqui que dura no máximo 6, 8 horas, chutando muito alto, mas é geralmente 6 horas. Tá? A intermediária vai durar aí um pouquinho menos que um dia, tá? Demora um pouco para iniciar, mas fica tipo um dia na sua circulação. E a de ação longa, ela vai demorar umas 4, 6 horas, mas ela vai ficar um dia e meio atuando em você. Tá? Então essas são as 3 grandes classes de insulina, que tem um gráfico dividindo, ó. Essa daqui roxinha é ultra rápida, a vermelha é regular, essa amarelinha é a que a gente chama de glargina, tá? E a azulzinha é intermediária. Tá? Por que a gente tem esses tipos diferentes de insulina? Para copiar, tentar copiar no paciente com diabetes tipo 1 o gráfico de secreção normal de insulina. Tá? Então, geralmente, a terapêutica insulínica, ela vai funcionar. A terapêutica mais famosa é o seguinte: o cara toma uma de longa, que é essa glargina aqui, geralmente. Tá? Glargina é o nome, tá, da insulina. Essa glargina, enfim, no fim do dia ou no começo do dia, enfim, vai depender. E depois da refeição principal dele, que geralmente é o almoço para brasileiros, ele vai tomar uma ultra rápida. Tá? Porque a glargina vai ficar lá atuando durante o dia. Tá? Chegou no almoço, que vai ter um aumento maior da insulina, dá um baque aqui de insulina, e depois a glargina já está atuando ali e vai conseguir compensar isso. Tá? O que acontece na prática? Esse que eu falei, tá, de ação longa, na corda, enfim, depois do café da manhã, e uma ultra rápida ou regular depois da principal alimentação, é super utilizado. Se vocês conhecerem algum diabético, geralmente é assim. Mas tem outros tratamentos. Tem diabético que toma 3 regulares por dia, tem diabético que toma 2 intermediárias, tem diabético que toma 2 longas, tem diabético que só mantém na regular, tá? Enfim, vai depender de cada diabético, do médico do paciente, enfim, do diabético em si, e também da aceitação do diabético. Porque, enfim, é uma questão de adaptação para o paciente. Não é tão fácil assim, toma isso. Tá? E daí ele toma e não se sente bem fazendo aquilo. A gente já vai ver que tem alguns problemas. Então, o médico tem que, enfim, ajustando isso daí. Tá? Então, a gente tem essas insulinas aqui, tá? Lembrando, tem esses vários tipos para tentar, de alguma forma, mimetizar essa curva normal de secreção da insulina. Tá? É autoexplicativo, não é ação rápida, é papum. Você colocou papum, é para, tipo, comer muito carboidrato, ação rápida. Tá? Ação intermediária, vai já ficar um pouquinho mais de tempo no seu corpo. Ação longa fica praticamente o dia inteiro fazendo a ação que deveria. Tá? Bom, diabético tipo 1 tratado. Qual que é o maior problema que um diabético tipo 1 tratado pode ter? A gente pensa, pô, diabetes, vai ter hiperglicemia. Não é hiperglicemia. O maior problema de um diabético tipo 1 é hipoglicemia. Tá? Se ele está tratado. Quero deixar bem claro, tratado. O que eu quero dizer? A insulinoterapia,
ele não vai estar preocupado com... Pode dar hiperglicemia de rebote? Pode dar alergia, enfim, o cara tem anticorpo para determinada insulina, pode ter reação local, lá ficar com o local edemaciado, enfim, pode ter tudo isso. Mas o principal problema é a hipoglicemia. Tá? Por isso que eu falo que é algo relativamente individual. Tem gente que se adapta com um tipo de terapêutica, tem gente que vai precisar outro tipo para conseguir conviver com a doença sem que entre em hipoglicemia grave várias vezes. Tanto é que você vê diabético tipo 1, ele sempre está com uma balinha, um doce, uma fruta, tá? Se entrou em hipoglicemia, pum, põe para dentro, tá? É super normal isso. Eu até, quando era moleque, eu não entendia. Eu falava, pô, mas diabetes não é o cara que tem açucarado, por que ele anda com açúcar, né? Por conta disso, pelo tratamento. Tá? O tratamento do diabético tipo 1 pode acabar gerando uma hipoglicemia grave, tá? Os outros aqui, a hiperglicemia de rebote, pode acontecer? Pode, mas enfim, é relativamente raro e depois compensa com a própria insulinoterapia. Alergia, quando você produz anticorpo para determinada insulina, reação local àquela insulina, enfim, você não tem de uma origem só, você tem de outras origens, só trocar a origem. Tá? E o edema, enfim, na região onde vai aplicar a insulina, geralmente fica demasiado, não tem muito o que fazer. Tá? Hoje em dia, o que o pessoal, enfim, a maioria dos médicos, quando podem, receitam para os pacientes com diabetes tipo 1 é a bombinha, né? Aquela bomba de infusão. Tá? Bomba de infusão é como se ela fosse um pâncreas artificial. Tá? Um pâncreas que fica fora do corpo, ela vai lá monitorando o seu nível de glicose e vai liberando lá a insulina de acordo com o necessário. Tá? Bom, mas o tratamento para diabetes tipo 1 é insulina, insulinoterapia. A gente tem aqui dividido em 3 grandes grupos: rápida, intermediária e lenta, tá? Ou ação rápida, intermediária e ação longa. Tá? E o grande problema é que pode levar à hipoglicemia. Bom, agora a gente vai começar a falar de fármacos utilizados no tratamento do diabetes e já vou adiantar, esses fármacos eles são praticamente todos relacionados com diabetes tipo 2. Tá? Eu vou falar aqui porque a tipo 1 não pode usar. A gente vai ver cada um deles porque é uma diabético tipo 1 não pode usar. Primeiro, sulfonilureias. Tá? Sulfonilureias. Vou passar isso daqui. Eu prefiro explicar sulfonilureias aqui. O que é a sulfonilureia? Sulfonilureia é um bloqueador do KTP. Se vocês lembrarem do KTP, era aquele cara, quando aumenta a glicose, aumenta a ATP, o ATP vai lá, bloqueia esse cara, começa a entrar cálcio, pum, libera insulina. Então, o que a sulfonilureia faz? Ela vai lá na célula beta-pancreática e pá, bloqueia esse KTP. Se bloqueou esse KTP, sem a presença de glicose em si, sua célula beta sempre vai estar sendo estimulada a produzir e secretar insulina. Tá? Então, o que a sulfonilureia faz? Tá? Elas vão aumentar a secreção de insulina. A sulfonilureia é um fármaco que aumenta a secreção de insulina. Tá? Como que elas aumentam? Vão lá, bloqueiam o KTP, bloqueou o KTP, enfim, pum, bloqueia aqui. Isso daqui vai acabar despolarizando lá, tendo uma tendência a despolarizar a célula beta, começa a entrar cálcio, o cálcio vai sinalizar mais produção de insulina e também secreção das insulinas vesiculares. Tá? Sulfonilureias, elas vão ser utilizadas para diabéticos tipo 2 mais tardios. Lembra, no começo da diabetes tipo 2, a curva é parecida com essa normal. Eu não preciso secretar mais insulina que o normal, preciso tratar a resistência, a gente já vai falar disso. Tá? Agora, um diabético tipo 2 tardio, ele precisa aumentar a secreção de insulina também. Tá? Então, o tratamento, já vão preparando nisso, ele tem 2 frentes para o diabético tipo 2. Você pode tratar a secreção, tá? Ou você pode tratar a resistência em si. Tá? A sulfonilureia vai tratar a secreção. Então, se o paciente tem algum problema com a secreção, tá? Você vai usar os medicamentos aqui que estimulam a secreção, que em grande parte são as sulfonilureias. Aqui tem alguns nomes, alguns exemplos. Tá? Na aula de EL, se você viu a aula de EL antes, você vai saber que tem um exame, o índice Roma, né, que são o Roma-Bet e o Rome-R, para ver se está mais com problema em secreção ou mais com problema em resistência diabético. Dá para o médico saber disso. Tá? E daí ele escolhe um fármaco que ele achar mais conveniente. Sulfonilureias, o problema que elas têm é que elas estimulam o apetite. Tá? Você vai ter mais insulina, você vai ter, enfim, mais vontade de comer. Você muda algumas coisas na relação no centro de saciedade do cérebro. Tá? Enfim,
mas é um fármaco, enfim, faz o que ele precisa, aumenta a secreção de insulina, e aqui o efeito colateral seria estimular o apetite. Por que que um diabético tipo 1 não pode tomar sulfonilureia? Na verdade, ele pode tomar sulfonilureia, mas o que vai fazer para ele? Absolutamente nada. Por que que para um diabético tipo 1 isso daqui não funciona? Sulfonilureia atua onde? Em célula beta. Diabético tipo 1 tem célula beta? Não tem. Tá? Então não vai fazer nada para o diabético tipo 1. Próximo, análogo da blegitinina faz exatamente a mesma coisa do que a sulfonilureia. Tá? São só duas classes diferentes, tá? Mas faz exatamente a mesma coisa que a sulfonilureia. Então nem vou entrar em detalhe, é exatamente igual. Tá? É só uma classe química diferente. A gente vai manter aqui com sulfonilureia, acho o nome mais bonito. Sulfonilureia, lembre de sulfonilureia, é bem mais bonito do que análogos de meglitinina. Tá? Beleza, próximo. Biguanidas. Esses daqui são os fármacos mais famosos e a gente nem vai lembrar da classe das biguanidas, a gente vai lembrar do nome do fármaco mais famoso, que é a metformina. Tá? Metformina. O que a metformina faz? A metformina é o principal fármaco que a gente tem e ele é relativamente barato, tá? Que vai tratar da resistência à insulina. Lembra que as sulfonilureias, esses análogos da meglitinida, eles vão atuar na secreção de insulina. Tá? Metformina atua na resistência de insulina. Ela aumenta a sensibilidade do organismo à insulina. Tá? Ou seja, lembra, diabetes tipo 2 é um problema que você tem lá nos tecidos periféricos, que eles foram estimulados tanto ao longo do tempo, que eles param de responder da forma correta. Tá? Então, se você atuar nesse tecido periférico que não está respondendo da forma correta e falar, ó, começa a responder da forma correta, tá? Você está atuando aí na parte que a gente chama de resistência insulínica. Tá? Qual é o mecanismo de ação da metformina? Tem aqui a imagem. Aqui está falando do fígado, mas ele atua igual em todos os órgãos. Eu vou ser bem rápido porque esse mecanismo é relativamente complexo. Tá? Mas metformina nada mais é do que um inibidor do complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial. Se você inibe complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial, você vai diminuir a produção de ATP, vai acabar aumentando uma molécula no citoplasma que se chama AMP, adenosina monofosfato, e esse AMP ativa uma enzima, e essa enzima que vai ser importante, que é a AMPK, tá? A AMP quinase. Essa enzima aqui está mostrando o que ela faz no fígado, que no fígado ela vai diminuir a produção hepática de glicose, diminuir gliconeogênese, glicogenólise, enfim, para expulsar a glicose do fígado. Tá? E em músculo, principalmente, ativou a MPK, ela promove em músculo. A MPK promove translocação de GLUT4. Tá? Você tem a MPK ativa, o músculo vai translocar GLUT4. Claro que não vai ser com a mesma eficiência que uma insulina, mas você está ajudando, certo? Lembra, o indivíduo tem uma resistência à insulina. A insulina não funciona na mesma eficiência que deveria. Aí a metformina vai lá e fala, ó, estou ajudando a insulina a fazer o papel dela. Tá? E aqui a gente tem que entender uma coisa importante. Diabético, qual que é o grande problema do diabético, se a gente pensar? Tá? Tipo 2, né? Ele vai ter uma glicemia aumentada, tá? Então teoricamente, ele não quer aumentar mais essa glicemia. Quem é o órgão que conseguiria exportar a glicose para a gente? O fígado. Então, se eu diminuir a formação de glicose hepática, eu diminuo essa chance de eu ter um aumento da glicemia. Tá? Por isso que a metformina é muito boa. Ela atua no fígado, diminuindo aí a capacidade dele de produzir e exportar glicose. Tá? E vai atuar em músculo também, por conta dessa ativação de AMPK, tá? Vai atuar em músculo também, promovendo aí translocação de GLUT4. Tá? Então a metformina é um baita do medicamento. Efeito colateral de metformina, o grande efeito colateral, e daí tem paciente que não se adapta, tá? Mas enfim, é um efeito colateral pequeno, é mal-estar intestinal, tá? Dá cólica, às vezes dá diarreia, ânsia de vômito, dá problema intestinal. Tá? Então é um fármaco super utilizado e ele é efetivo no tratamento da diabetes, porque ele vai atuar no tecido lá que está precisando, que é o músculo, vai ajudar o músculo a combater aquela resistência, tá? E atua no fígado para impedir que ele aumente mais a glicemia. Tá? Bom, daí a gente tem aqui os inibidores da alfa-glicosidase. A alfa-glicosidase é a classe de enzimas que
faz a digestão de carboidratos no nosso intestino, tá? Que é a carbose aqui. Enfim, o que esses caras fazem? Isso daqui está aqui na aula, mas eles não são muito bons, não. Por que não? Eles são até utilizados em alguns casos, mas não são muito bons. O cara come o carboidrato, isso daqui inibe a digestão de carboidratos, tá? Então, se você não digeriu o carboidrato, de uma maneira geral, ele vai passar reto por você, você não vai absorver, não vai aumentar a sua glicemia por conta disso. Tá? Ele vai inibir aí a digestão de carboidrato, inibindo a digestão, inibir também inibindo a digestão, vai inibir também a absorção, você não aumenta a sua glicemia. Tá? Qual que é o problema disso? Se você não digeriu os carboidratos, eles vão ficar lá para as bactérias que estão lá no final do nosso intestino grosso. Isso daqui vai produzir flatulência, distensão abdominal, diarreia, o indivíduo passa mal. Além disso, não há fármaco que segure você comer 10 quilos de brigadeiro. Tá? Se o cara tem uma alimentação muito grande, você não consegue inibir 100% das enzimas que digerem carboidrato. Tá? Então, se o cara tiver uma alimentação absurda em carboidrato, mesmo assim vai acabar aumentando a glicemia. Tá? Então, é um fármaco que existe, mas ele não é muito utilizado, aí não é tão potente. E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem as tiazolidinedionas. Tá? Tiazolidinedionas. Tem que treinar para falar esse nome. É que aqui está o nome certo, tiazolidinedionas, e aqui está escrito errado. Tá? Então, nossa, tosse. Covid. Não deve ser Covid, não. Mas, enfim. Tiazolidinedionas. O que esses fármacos fazem? De novo, vou voltar aqui. Tá? Tiazolidinedionas, eles vão atuar lá em fatores de transcrição nuclear. Tá? São proteínas que ficam lá no núcleo e que vão estimular a produção de certos genes. Tá? Produção não, estimular a transcrição de certos genes. Então, está lá no DNA o gene, vai virar RNA mensageiro, que vira proteína, enfim, dá uma função. E essa tiazolidinediona, ela estimula esse fator de transcrição que chama PPAR-gama, tá? Aqui, que é o mesmo fator de transcrição que a insulina estimula. Tá? Ou seja, o que é uma tiazolidinediona? O que uma tiazolidinediona faz? Ela vai ser como uma insulina-like. Ela vai dar aí uma resposta parecida com a insulina para os tecidos periféricos. Tá? Então, músculo e fígado, principalmente. Tá? Ela vai dar esse tipo de resposta. Claro, vai ser a mesma resposta que a insulina dá? Obviamente que não. Tá? A insulina consegue fazer isso de forma melhor. Mas ela tem uma resposta insulina-like. Então, é como se ela tomasse aí o lugar da insulina, ela ajudasse a insulina. Tá? Ela vai atuar também em resistência à insulina. Ela não está aumentando a secreção de insulina, ela está atuando na resistência à insulina. Tá? Porque ela faz o papel da insulina. Tá? Vamos lá. Esses dois últimos não. A carbose, a inibidor de alfa-glicosidase, é pouco utilizado. Então, nem vou comentar tanto deles. Mas vamos lá. Metformina e as tiazolidinedionas. Se eu der para um diabético tipo 1, tá? Um diabético tipo 1, que está tratado, está certinho, está bonitinho, isso vai fazer mal ou bem para ele? Fazer mal. Por que vai fazer mal? Se vocês lembrarem, o grande problema do diabético tipo 1 tratado é que ele pode entrar em hipoglicemia, certo? Tanto a tiazolidinediona, tiazolidinediona vai colocar GLUT4 em membrana de músculo, certo? Vai tirar a glicose da circulação, ajuda a diminuir a glicemia. Tanto a metformina vai colocar GLUT4 em membrana de músculo, vai ajudar a diminuir a glicemia. Se o problema do diabético tipo 1 tratado é que ele pode ter hipoglicemia, ele tomar um fármaco que diminui ainda mais a glicemia é um problema para ele. Tá? Então, esses fármacos aqui, eles geralmente não são utilizados com diabéticos tipo 1. Tá? O que pode acontecer, já vou até falar aqui, diabético tipo 1, lembra, a origem da diabetes tipo 2 é o abuso da insulina, certo? O cara tá liberando mais insulina que o normal ao longo da vida, enfim, porque come mal, sei lá, porque produz mais que o normal. O receptor fala, cansei disso daí, vou parar de responder à insulina. Um diabético tipo 1, ao longo de anos, depois de, enfim, geralmente uns 30, 40 anos de tratamento da diabetes tipo 1, ele pode começar a desenvolver uma resistência à insulina, ou seja, ele pode ter diabetes tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo.
Tá? Se ele entra nessa fase da doença, o diabético tipo 1 começa a tomar geralmente metformina. Tá? Mas é no final da doença e porque ele também está tomando a insulina sempre, e essa diabetes, enfim, essa insulinoterapia acabou gerando uma resistência à insulina. Tá? E para a gente fechar aqui o último slide, tem meio que um resumo do que a gente falou aqui, os fármacos. Tá? Então, fármacos que reduzem produção de glicose, vai entrar aqui a tiazolidina-diona, tá? Ela também vai fazer isso, porque ela tem um efeito insulina-like, a insulina faz isso, mas principalmente metformina. Tá? Os fármacos que vão retardar a absorção de carboidrato, que é a carbose, que não funciona direito. Tá? Os fármacos que vão reduzir a resistência periférica à insulina, que vai ser a metformina, principalmente, e aqui as tiazolidinodionas, tá? Que a glitazona é um nome de uma tiazolidinodiona específica. Tá? Então, elas fazem isso daqui. E os fármacos que estimulam a secreção de insulina, que são a sulfonilureia. Lembrando que no tratamento de diabético tipo 2, o médico sempre vai ter duas opções. Ou ele vai tratar resistência, quem que vai tratar? Metformina ou tiazolidinodionas, tá? Ou a secreção. Quem vai tratar são as sulfonilureias. Geralmente, o início da diabetes tipo 2, o indivíduo tem um problema praticamente único na resistência à insulina, então vai usar metformina, tá? Pode usar as TIA, vamos chamar isso daqui de TIA, tá? Vocês também podem chamar na prova de TIA. Escreve lá TIA, não precisa escrever tiazolidinodiona, tá? TIA, eu vou entender quem é. Tá? Poderia usar a TIA? Poderia usar a TIA, tá? Só que a metformina é mais barata, mais eficaz, tá? Enfim, a eficiência vai depender de cada um, mas geralmente a metformina é mais eficaz, então põe metformina, o máximo que vai acontecer é um desconforto gástrico. Tá? Então, se utiliza aqui a metformina, tá? E daí ao longo da vida, vai passando, a doença vai piorando, pode aparecer aí uma sulfonilureia para compensar a secreção de insulina. Hoje tem alguns outros fármacos utilizados também no tratamento da diabetes, mas o mecanismo de ação, apesar da gente saber, inibição de GLP-1, já vou até falar, deve ter alguém já ouvido falar disso, a gente não sabe muito bem como isso se comporta do ponto de vista fisiológico geral. Tá? É mais molecular que a gente sabe. Então eu não coloquei aqui, são fármacos relativamente novos, aí eu acho que o mais antigo tem menos de 10 anos, tá? Então eu não comentei. Os mais utilizados vão ser a metformina, as TIA e as sulfonilureias. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou parar aqui. Eu sempre tenho dificuldade em parar, né? Onde é que está esse negócio aqui? Falou.